Opa, oi Isabel, tudo bom, né? João Galvez, nós estamos hoje aqui, né, João? Tudo bem, né? Cristiano, Galvão, né? Lisandra, treinador. Estamos deixando os nossos amigos, né, adentrarem para que nós comecemos assim essa live da noite de hoje. Que essa live a gente faz sempre presencial, lá na casa do Samaritano, no Lex, né? Mas devido a esses últimos acontecimentos, né, nós não tivemos condições de fazer. E voltamos a fazer online, né? Mas vamos ver se acaba mais isso, né, para que nós retornemos assim às palestras presenciais na casa do Samaritano. Vamos dar mais um tempinho. A palestra de hoje é o chamado de Paulo, né? Paulo de Tarso, né? O grande rabino. Foi o 13º apóstolo do nosso mestre amado Jesus Cristo. Carlos Coimbra. Tá mais um minutinho. Bom, nós vamos começar fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagemzinha rápida. Depois nós vamos fazer a prece e em seguida vamos começar, né, nossa. Boa noite também, João Galvez. Bom, está no capítulo 16º. Diz o seguinte: vosso amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova. Há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. A distância, tanta distância quanto da avareza sórdida, a prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Certo? Então, esses bens materiais, né, que na verdade nós sabemos que não são nossos, pertencem ao mundo terreno. Quando nós partirmos, né, e todos nós vamos ter que partir, nós não vamos levar nada de material, somente aquilo que couber dentro dos nossos corações. E o que podemos levar dentro dos nossos corações é a caridade, o amor ao próximo, as ações altruístas que nós fizermos em favor do nosso próximo. Mas nós vamos levar para onde nós formos. São bens realmente imperecíveis. Certo?
Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, a todos os espíritos, anjos, protetores, guias, que nos intuem e que nos fortalecem nessa jornada da qual todos nós nos encontramos. Pedimos, Senhor, pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos. Que todos, Senhor, todos nós aqui nesse mundo, nessa escola abençoada, carentes da Tua misericórdia, possamos continuá-la a receber, para que alarguemos mais as nossas passadas, para buscarmos, assim, as moradas que Tu nos anunciastes, dizendo que iria nos preparar o lugar. Temos essa certeza, Senhor, de que nada vai nos faltar e teremos tudo aquilo que nós precisamos para vivermos em paz e para vivermos felizes. Graças a Deus. Bom, então vamos lá, né? Todos nós conhecemos Paulo de Tarso. Ouvimos falar. Pode ser que alguém de nós aqui, nesse momento, pode ter estado naquela época de Paulo, de nosso Senhor Jesus Cristo, encarnado naquela época, né? Mas todos nós conhecemos, através da Bíblia, né, que Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, nasceu em Tarso, hoje a Turquia, né, a Cilícia, né? Então ele era um cidadão romano. Naquele tempo, boa noite, Tarcísio. Naquele tempo, se podia comprar uma cidadania romana. Você poderia ser um cidadão romano. Naquele tempo. É tão tal que a gente vai ver aqui na história de Paulo, em que essa cidadania romana foi que o livrou de muitos percalços, de muitas dificuldades na vida dele, né? Então, Saulo, ele viveu aproximadamente na mesma época de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferença muito pouca deles dois. É tão tal que, quando ele... Boa noite, Tarcísio. Otávio também. Boa noite. Então, quando ele ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo o perturbou. Por quê? Porque os doutores da lei, como ele, Paulo de Tarso, ou Saulo era, um doutor da lei, discípulo de Gamaliel, ele não poderia de forma alguma aceitar que um filho de um simples carpinteiro poderia comover multidões, multiplicar os pães por 2 vezes para mais de 5.000 pessoas, deixar ensinamentos belíssimos, belíssimos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E incomodava o Sinédrio. Incomodava o Sinédrio. Então, ele realmente não gostou. Não houve aquela simpatia por nosso Senhor Jesus Cristo por esse lado. Esse ciúme, né, desse homem tão simples, filho de um simples carpinteiro, logo lá da Galileia, porque os judeus de Jerusalém diziam que nada poderia vir de bom da Galileia. Então, como aquele homem chega ali em Jerusalém, faz curas, expulsa demônios e tudo mais, e como? Então isso aí começou a preocupar o Sinédrio. Mas o que aconteceu mais com Saulo foi quando Estevão retornou e foi para a casa do caminho, na estrada de Jope. Todos nós que lemos o livro Paulo de Tarso sabemos que Estevão, o nome dele mesmo era Gesiel, que era justamente irmão de Abigail, noiva de Saulo. Você vê como são as coisas da vida, né? E Gesiel foi condenado às galeras romanas, né? E ele lá conseguiu curar um cônsul, né? Porque ele tinha essa habilidade toda, né? E ele foi libertado assim. E veio a chegar à casa do caminho. E logo todos ali, Pedro, João, a turma que trabalhava na casa do caminho, logo gostaram dele, simpatizaram com ele. Então, Gesiel, né, ou Estevão, ele simplesmente começou a falar que ele conhecia bem o Velho Testamento, que o Novo não existia ainda, né? O Velho Testamento, né? Eles ficaram realmente encantados com as pregações de Gesiel, ou de Estevão.
Isso chegou aos ouvidos do Sinédrio. E Saulo, uma vez, foi lá, à casa do caminho, e começou a conversar com Estevão. E não gostou de forma alguma de que um homem daquele simples e tudo conhecesse tanto dos profetas, conhecesse tanto da Bíblia. Boa noite, Eliette. Conhecesse tanto da Bíblia. Isso o incomodou. Por quê? Porque Saulo falava uma passagem e Estevão falava também. Explicava também. Isso perturbou Paulo, ou Saulo. Então ele voltou para o Sinédrio e pediu autorização para prender ali todos os apóstolos que ali estavam na casa do caminho. E assim foi feito. Mas Gamaliel, que já tinha uma certa simpatia, Gamaliel, que era um doutor da lei, que era Paulo era discípulo de Gamaliel, e que ele já tinha uma certa simpatia, né, pelos apóstolos e tudo, e pela mensagem do nosso mestre amado Jesus Cristo. E o que Saulo realmente desejaria era fazer desaparecer ali todos os apóstolos e tudo. E quando Gamaliel chega e pede para ele, para que ele soltasse aqueles homens. E aí Saulo ficou assim, muito constrangido, alguma coisa, e disse: olha, mas tá bem, eu solto, mas Estevão vai permanecer, vai ficar comigo, vai ficar aqui preso. E Gamaliel, nesse caso aí, não tinha, de tantos apóstolos, por causa de um, né, e já que era mais difícil convencer o seu discípulo, ele chega e aceita, né? E nisso, quando os apóstolos estão saindo, Pedro entrega uns pergaminhos para Gamaliel. E Gamaliel recebeu esses pergaminhos com muito amor e com muito carinho e leu esses pergaminhos e se apaixonou por ele. É tão tal que ele deixou o Sinédrio e foi morar no deserto de Dan para fazer as suas meditações, vamos assim dizer. Coisa que Paulo depois iria encontrar lá. E foi nesse momento, né, que nós, no livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, ele manda apedrejar a Estevão. Porque ainda teve eles ainda dialogaram diante do Sinédrio, né? E Estevão não se calava, sempre argumentava. E aquilo ali cada vez mais deixava Paulo irritado, muito irritado. Até que ele foi condenado a ser apedrejado até a morte. Só que Paulo sempre ouvia a sua noiva Abigail. E ela sempre pedia que ele encontrasse ao seu irmão, Gesiel. E nesse dia que Paulo ia mandar apedrejar Estevão, Abigail foi. Porque era permitido que o povo ali ficasse ao redor. E Abigail foi. Quando Abigail chegou já um pouquinho atrasada, e Estevão já estava sendo apedrejado, quando ela olha e vê que era o irmão dela, que ela estava procurando há muito tempo, o irmão tão querido, o irmão amado. E logo avisa ao seu noivo Paulo que aquele ali era seu irmão. Aquele ali era o seu irmão. E Paulo imediatamente manda que cessasse o apedrejamento e levasse o corpo já ensanguentado para um local reservado. E a irmã corre para lá, onde Estevão ou Gesiel estava. Toca nas suas mãos e diz a saudade que estava sentindo. E Gesiel, ou Estevão, né, chega e pede para que chamasse o rabino, o doutor da lei, Paulo. E Paulo relutou muito, mas foi. Quando chegou lá, Estevão disse para ele, pegando na sua mão
e junta a mão dele com a da irmã. Ele dizendo: eu te perdoo por isso, porque você não conhece Jesus Cristo. Você não conhece o Mestre amado. Perdoo por isso. E aí, nesse caso, Gesiel o desencarnou, né? E Paulo se distanciou da noiva. Se distanciou da noiva. Achou que não tinha mais, assim, não tinha mais condições de ter aquela aproximação, porque o irmão amado que ela procurava foi o próprio noivo que havia mandado apedrejar. Então ficou muito difícil o relacionamento entre Paulo e Abigail. Bom, então, e depois disso, Paulo ainda se irritou mais ainda com os cristãos, os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, que eles ficavam escondidos nas catacumbas para fazer aquelas pregações que todos nós conhecemos. Então ele chegava e prendia os cristãos, mandava matar, tudo. Mas só que um dia ele soube que Ananias, que morava em Damasco, ficava próximo, fora Ananias que tinha convertido a sua noiva, Abigail, ao cristianismo. E ele se zanga com isso, ele se irrita com isso. E pede uma carta ao Sinédrio para ir a Damasco e prender Ananias. Prender Ananias. E assim o Sinédrio deu autorização para ele, porque o Sinédrio não gostava dos cristãos. E Paulo saiu com 2 soldados para Damasco. Mas só que ao meio-dia, já de viagem, quando ele passa nessa estrada, quando ele está se dirigindo para Damasco, na estrada, ele em dado momento ele olha para um lado e vê uma luz intensa vindo na sua direção. Uma luz intensa. Essa luz se aproxima e ele cada vez mais fica atônito, sem saber o que estava acontecendo, mas sentindo aquelas vibrações positivas, aquelas vibrações de amor. E essa luz vai se materializando, e surge a figura de nosso Senhor Jesus Cristo na frente de Paulo. E Jesus diz: Paulo, por que tu me persegues? E Paulo, simplesmente montado no seu cavalo, o cavalo se espanta e ele cai. Ele cai. É duro recalcitrar contra o aguilhão. Jesus Cristo falando para ele. E Saulo, naquele momento, ele viu o Cristo que nós precisamos ver. Esse Cristo que nós precisamos servir. Ele viu. Porque na estrada de Damasco, nós passamos todo dia. A estrada de Damasco é uma simbologia. Quantas vezes Jesus Cristo já nos chamou para que nós realmente pudéssemos trilhar sobre as suas pegadas luminosas? Paulo viu o Cristo que nós precisamos ver. E nós ainda, muitos de nós, não vimos ainda esse Cristo. Porque ver é aceitá-lo, é se esforçar para viver o que ele viveu. Então, esses esforços, como ele mesmo disse, Jesus Cristo, sacrifício eu quero, holocaustos não. Então Paulo disse: Senhor, o que é que tu queres que eu te faça? O que é que tu queres que eu faça? Porque Paulo, nesse momento, ele já estava o quê? Ele já estava cego. Ele já estava cego. A luminosidade foi tão grande. E naquele momento, a sua visão material, vamos assim dizer, estava apagada. Mas depois ela iria ser acesa, a visão espiritual desse ser grandioso, desse espírito grandioso que Paulo de Tarso. E Jesus manda que ele seguisse e que lá em Damasco, a rua direita, na hospedaria, a rua direita, que ele chegasse lá e que ele enviaria um discípulo até lá. E Paulo saiu.
os soldados realmente que estavam com ele não compreendiam nada, porque eles não estavam vendo nada, os soldados. Mas Paulo sim. E foi realmente um momento inesquecível. Mas eu faço assim a pergunta, por que foi que Jesus Cristo chamou Paulo? Por que foi que Jesus Cristo chamou Paulo? Por quê? Porque Jesus Cristo sabia que a boa nova que ele havia espalhado ali pela Palestina, ali, mais precisamente por Jerusalém, logo os doutores da lei iriam abafar aquela luz. Então ele achou melhor chamar um homem que falava a linguagem dos judeus para sair a espalhar o evangelho. Ide e pregai, foi o que Jesus Cristo disse. Foi por isso que Jesus Cristo chamou a Paulo. Porque nós nos lembramos quando Jesus Cristo disse para os apóstolos realizar a primeira aula prática. Ele disse, não vades aos gentios. Isso eram aqueles que acreditavam em vários deuses. Porque caberia a Paulo levar essa proposta, a proposta da boa nova a eles. Quer dizer, Jesus Cristo já sabia o que iria acontecer. Então ele chamou justamente por isso, para que ele pudesse realmente, com todo o seu arrojo, com toda a sua coragem, ele trazer o evangelho até a Espanha. Foi até onde ele chegou, Paulo. Um arauto realmente, um esteio da boa nova. Então ele chegou em Damasco, né, e ficou lá esperando, cego. Quando o mensageiro, que é Ananias, logo Ananias que iria prendê-lo, chega lá, abre a porta, e quando Ananias se depara e vê que é Paulo que está ali, ele fica realmente com muito medo, porque aquele era o maior perseguidor dos cristãos. Mas ele havia recebido uma missão, e que era justamente devolver a visão a Paulo. E assim ele o fez. E Paulo, diz o Evangelho, né, que ele começou a sentir como se fossem escamas de peixe caindo dos seus olhos. E a sua visão voltou, mas uma visão espiritual, uma visão com profundidade, para que ele pudesse ver agora com mais clareza toda essa criação de Deus, tudo que o mundo tem para nos oferecer. Então, desse momento em diante, Paulo começou a sua missão. E as dificuldades foram intensas, muitas dificuldades, porque os próprios apóstolos, no início, não aceitaram a Paulo, de forma alguma. Mesmo ele contando que na estrada de Damasco, Jesus Cristo chamou para a disseminação da boa nova, mas eles, principalmente Pedro, disse, olha, é difícil para a gente nós nos acostumarmos com sua presença. E foi por isso que Paulo foi morar, passou 3 anos no deserto de Dan, com Áquila e Prisca. Lá foi onde ele encontrou o Gamaliel, fascinado com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois desses 3 anos no deserto de Dan, se preparando espiritualmente, ele deixa o deserto com os pergaminhos e foi começar assim a sua tarefa, a sua missão. Então ele realmente fundou muitas igrejas, mas também sofreu muitas perseguições dos judeus, porque ele chegava em Coríntios, que tinha uma sinagoga, e ele chegava e começava a falar do Cristo, falar de nosso Senhor Jesus Cristo, falar dos seus feitos. E ele empolgava todo o povo ali. Agora só que, quando perguntavam a Paulo, quem é esse teu mestre? E ele dizia, Jesus Cristo. Aí ele se lembrava, Jesus, aquele que foi crucificado entre 2 ladrões, é esse homem que tu segues? E o povo não aceitava de forma alguma. Não aceitava de forma alguma. Aquele homem ali falar de Jesus Cristo crucificado entre 2 ladrões. Você vê que a missão de Paulo não foi fácil.
Não foi fácil de forma alguma. Porque você, na hora que você dizia, respondia quando o povo... Quem é teu mestre? E quem é esse homem que tu fala? Jesus. Eles se lembravam logo que Jesus Cristo morreu entre dois ladrões. E quem morre crucificado, quem morria crucificado naquela época, não tinha, era uma pessoa muito, vamos assim dizer, sem caráter, sem nada, não tinha nada de bom. Entre dois ladrões e logo crucificado. Mas Paulo realmente não se deixava intimidar. E ele fundou muitas igrejas. E por isso é que o Sinédrio perseguia de todas as formas. De todas as formas. Até que uma vez ele foi preso e simplesmente os judeus queriam logo eliminá-lo, né? Mas aí ele falou para o governador dessa cidade onde ele se encontrava, disse: como é que pode os judeus mandar apedrejar, matar um cidadão romano? E o governador, para o nome Lísias, disse: e você é um cidadão romano? Sou. E por isso eu posso apelar para César. E Paulo apelou para César e foi levado para Roma. Porque o próprio governador disse: apelaste a César, César tu irás. Então Paulo foi levado a Roma e passou mais de 2 anos preso lá em Roma. Pois bem, então, Jesus, esse mestre amado, é quem nos deixou esse legado de luz, de conhecimento, de exemplos que nós precisamos seguir. E Paulo simplesmente, em certo momento, ele diz: a letra mata, o espírito é que vivifica. Os seus grandes ensinamentos. Isso ele quis dizer que nós não podemos interpretar o Evangelho ao pé da letra. De forma alguma. Nós precisamos procurar a essência do Evangelho, a essência moral do Evangelho. Porque Jesus Cristo veio falar justamente para despertar essa moralidade, esse ser integral da qual todos nós somos, esse ser bom que existe dentro de cada um de nós. Por isso é que nós precisamos interpretar corretamente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão nós não iríamos entender quando ele chegou e disse: olha, eu não vim trazer a paz, sim, mas a espada. Eu não vim lançar a luz, eu vim lançar fogo sobre a terra, porque eu desejo que ele arda. Se a gente for interpretar isso aí ao pé da letra, é uma disparidade imensa. Como é que Jesus Cristo vai dizer que não veio trazer a paz e sim a espada? Que ele não veio trazer a luz e sim um fogo? Isso é um dos exemplos. Porque quando ele diz trazer a espada, essa espada que é o Evangelho, que são os seus ensinamentos, que vão ajudar a aparar essas arestas negativas que nós ainda temos na nossa árvore humana. É por isso que ele disse assim. Ele não poderia se contradizer de forma alguma quando ele disse que era para nós nos amarmos como ele nos amou. Então, o fogo é o da nossa consciência. Da nossa consciência. Principalmente aqueles que têm conhecimento um pouco do Evangelho, quando se faz alguma coisa contrária ao Evangelho, nós sentimos na nossa própria consciência a coisa. Então, o fogo representa isso. E Paulo, um grande conhecedor do Evangelho, chega e diz: a letra mata, o espírito é que vivifica. Então, nós precisamos procurar realmente a moral, o que Jesus Cristo realmente quis dizer com isso. Tá? Então, Paulo continua, né, nos seus grandes ensinamentos. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Se eu viver somente para as coisas materiais, eu vou morrer, mas somente o meu corpo. Esse corpo carnal, esse veículo carnal, ele vai se dissolver. A cada dia que passa, ele perde energia. Vai chegar um momento que o espírito vai ter que deixar. Então, segundo a carne, quem vive segundo a carne, morre realmente. Mas aquele que vive segundo o Espírito que é eterno, essa centelha divina,
esse jamais morre, nunca morrerá. Porque, como o próprio Jesus Cristo disse, que Deus não criou seus filhos para matá-los, de forma alguma. Então vamos viver, nós temos esse veículo físico, viver esse período que nós aqui nos encontramos nesse mundo, desse corpo físico. Mas devemos entender e compreender que a verdadeira vida é a vida espiritual. E vamos equilibrar os dois pratos dessa balança da vida, da material e da espiritual. Certo? O cristianismo sem profetismo seria um corpo sem alma. Paulo continua a dizer, o profetismo. Né? Então, os grandes profetas, eles sempre profetizavam através das intuições que eles recebiam do alto. E todos esses profetas foram enviados por nosso Senhor Jesus Cristo, já que Ele é o governador espiritual do nosso planeta. E do qual Ele disse, no final, Ele disse que dentre os profetas o maior é João Batista. João Batista foi o último profeta. O último profeta. Aquele que o batizou no Rio Jordão. Né? Então Paulo continua, todas as coisas me são lícitas fazer, mas nem todas me convêm. Quer dizer, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer tudo. Pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer tudo, mas tem coisas que a gente deve evitar. Porque nós vamos nos comprometer perante as leis de Deus. E não é bom para nós. Não é bom de forma alguma para nós. Então você vê a consciência de Paulo. Todas as coisas me são lícitas fazer, mas nem todas me convêm. Ele já estava separando uma coisa da outra. O que era realmente importante para ele, para esse autodescobrimento, e o que não era. Ele já estava fazendo isso. Ele já compreendia isso. Já compreendia. Bom, e ele continua, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero eu continuo fazendo. Vocês já imaginaram Paulo dizer um negócio desse? Quer dizer que ele ainda resistia a não fazer o mal. A não fazer o mal. Vou repetir. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero eu continuo fazendo. Quer dizer, estava a luta entre a sua individualidade e entre o ego, vamos assim dizer. Ainda havia esse conflito dentro dele, como há dentro de nós, esse conflito. Então a gente nota assim que Paulo também tinha as suas fraquezas, tinha as suas lutas, como também nós temos as nossas. Nós estamos a cada momento, a cada instante, procurando superar as nossas dificuldades. Como Paulo aqui nós estamos vendo aqui. Então, olha, todos nós estamos no mesmo barco. Aqueles que mais perseverar, aqueles que mais lutar, se sacrificar, ele avança nesse processo evolutivo do qual todos nós nos encontramos. Só depende de cada um de nós, dos nossos esforços diários. O Evangelho é a bússola. O Evangelho é a bússola que nós precisamos usar nessa travessia que nós nos encontramos, nesse mar revolto. Então nós precisamos estar confiantes nessa jornada de que nada vai nos faltar, nunca nos faltou, de forma alguma. Deus não nos colocaria nesse mundo sem ter nos dado condições para que nós chegássemos ao porto seguro, onde nós atracaremos um dia. Isso é que é importante, nós entendermos. Então, Paulo continua, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, viu? Vão fazendo aí porque pode ficar dúvidas, né? Com certeza tem dúvidas, né? Para que a gente possa esclarecer, né? Se assim nós tivermos condições, tá bom?
Se o Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Vã é a vossa fé. Quer dizer, se o Cristo não foi ressuscitado, quer dizer, a ressurreição, vamos assim dizer, no outro corpo. Porque naquele momento que Jesus Cristo surgiu para Maria Madalena, foi a primeira aparição dele, ali não foi uma ressurreição como nós acreditamos, porque depois que o espírito deixa o corpo, são cortados os laços, o espírito não volta mais para aquele corpo. A própria ciência hoje comprova isso. Não tem mais condições. Então o que Paulo fez, o que Jesus Cristo fez, foi se materializar para Maria Madalena. Assim como ele passou mais de 40 dias se apresentando aos discípulos, aos apóstolos. Na estrada mesmo de Emaús, Jesus Cristo caminhou com 2 discípulos. E eles não conheceram de imediato, só depois. Então, se não houver a reencarnação, logo é vã nossa pregação. Se existisse só essa vida, não teria sentido. Não teria sentido nenhum. Quer dizer, nós não teríamos uma outra oportunidade para rever os nossos erros. Nós iríamos logo para o julgamento final, para ter 2 opções, ou ir para o céu ou para o inferno. Não tem sentido isso. Se existisse somente essa vida, não teria outras chances, outras reencarnações? Então, como se iria admitir uma pessoa nascer com problemas mentais, nascer com problemas visuais, aleijados? Não teria sentido, não haveria justiça de Deus, de forma alguma. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é: se não houvesse outras vidas, não teria sentido, seria vã a pregação dele. Seria vã a pregação dele. Por quê? Porque ele poderia chegar muito bem, pregar a uma pessoa que já tivesse 65 anos, 70 anos, que teria o quê? 10 anos de vida, ou 20 anos de vida, vamos assim dizer, e iria acabar tudo. É como Jesus Cristo disse, que Deus não é pai de mortos, mas de vivos. Então, viver nós viveremos. E reencarnaremos em vários corpos. Há muito tempo nós estamos entrando e saindo de corpos. Há muito tempo. Então entendamos o que Paulo realmente quis dizer, né? Certo? Ele fala da reencarnação. O que nós estamos aprendendo hoje compõe essa personalidade. Quando nós desencarnarmos, essa personalidade nossa hoje fica agregada aos corpos que nós temos. Então, e quando nós reencarnarmos de novo, nós vamos compor uma nova personalidade. Então, várias personalidades nós já temos. Nós já vivemos, nós já compomos várias personalidades. Porque o espírito criado simples e ignorante, ele precisa viver as experiências. E as reencarnações nos proporcionam justamente essas experiências, para que nós cheguemos assim à perfeição. Para que nós cheguemos assim à auto-iluminação, que só se dará, na verdade, através do autodescobrimento. Porque Jesus Cristo realmente, todos os seus ensinamentos nos conclama, nos chama justamente para o autodescobrimento, para que nós nos conheçamos. Porque nós não nos conhecemos. Se você perguntar a alguém, quem é você? Diz, eu sou um engenheiro, trabalho numa repartição pública. Não, meu amigo, aí é que você faz. Quem é você mesmo? Nós não sabemos. Na verdade, profundamente nós não sabemos. Então, precisamos fazer esse autodescobrimento. Então, Paulo, depois de ser apedrejado, depois de ser humilhado, depois de receber vários açoites, Paulo, mas continuou firme nas suas pregações. Continuou firme. Ele chega e diz: sei viver na renúncia e sei viver na abundância. Paulo era um homem rico e ele deixou tudo para caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele realmente
ele realmente fez por onde? Através dos seus ensinamentos, daquilo que ele passou para nós. Sem viver na renúncia, ele estava renunciando àquela vida que ele tinha antes. Então ele viveu na abundância dos bens materiais. E ele renunciou esses bens materiais pelos bens espirituais que ele estava conquistando a cada momento, a cada instante, naquele momento em que ele decidiu caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Jesus disse, onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E nos aconselhou a amontoar os nossos tesouros no céu, onde as traças e as ferrugem não destroem, os ladrões não desenterram e roubam. Isso, como eu já falei aqui do início, né? Ele não quer que nós sejamos miseráveis, assim dizer. Se você tem sua família, você tem que manter sua família com os bens materiais. Nós não podemos nos deixar escravizar pelos bens materiais. Devemos também acumular os bens espirituais. Ok? Bom, depois de tanta luta, de tantos sacrifícios, ele chega e diz, já não sou eu quem vive, o Cristo é quem vive em mim. Você vê que coisa linda, profunda. Ele chegou nessa integração com o Mestre amado, nessa frequência do Mestre amado. Já não sou eu quem vivo, o Cristo é quem vive em mim. E nós também podemos. Nós vamos chegar a esse ponto, através da nossa luta, das nossas vitórias. Nós vamos chegar a esse ponto de dizer, como Paulo falou, já não sou eu quem vivo, o Cristo é quem vive em mim. Profundo. Uma frase consciente, realmente, de Paulo. E ele continua dizendo, que ninguém me toque, pois trago as marcas do Cristo, as pedradas, as chibatadas que ele levou. E que nós podemos traduzir hoje, né? Porque tem muitos que estão nas suas religiões e sofrem humilhações, são discriminados e tudo e tal, né? Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Porque todos nós chegaremos realmente a esse reino dos céus, como Paulo de Tarso aqui, carregando as marcas dos sacrifícios, das lutas diárias. Como Jesus Cristo também não foi açoitado ali pelos esbirros do Sinédrio. Ele não levou também 39 chibatadas, não foi coroado, não foi crucificado. Então, são exemplos que nós precisamos seguir e estarmos realmente confiantes de que só depende de cada um de nós, dos nossos esforços diários. Você sabe que um diamante, para que ele possa reluzir a sua beleza, a sua luz, ele precisa primeiro ser trabalhado. E porque o diamante está envolto na ganga, no cascalho. Isso a gente pode fazer a comparação com cada um de nós. Essa luz que há dentro de nós, como Jesus Cristo diz, que brilhe a vossa luz, precisa se manifestar. Mas primeiramente, nós precisamos nos libertar do cascalho, tá? E da ganga que nos envolve. Isso traduzido no orgulho, no egoísmo, no ódio, na vaidade. Certo? Então, que ninguém me toque, eu trago as marcas do Cristo. Então, nenhum de nós chegará ao alcance desse do Paulo, sem que nós carreguemos em nosso corpo, vamos assim dizer, as marcas do Cristo, dos sacrifícios. Certo? Bom, e ele continua, né? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
totalmente desprendido, totalmente consciente. Paulo de Tarso. Totalmente consciente. Então, a gente vê que um homem desse que perseguia os cristãos, em dado momento, ele passa na estrada de Damasco e a vida dele se transforma. Como a nossa também pode se transformar. E vai se transformar. Porque essa estrada de Damasco, nós passamos todos os dias. Mas um dia nós vamos ver o verdadeiro Cristo. Não o Cristo que eu quero, mas o verdadeiro. Porque o Cristo que eu quero é aquele que vem a me salvar sem eu fazer nada. O Cristo que eu quero é que ele resolva as coisas por mim. E não é isso. O Jesus Cristo diz: quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não veio carregar a cruz de ninguém. Não é isso? Então, Paulo, depois de passar 2 anos preso em Roma, chegou o momento dele partir. Mas ainda, eu vou pegar aqui outro exemplo de Paulo, quando ele diz na primeira epístola aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como um sino que tine e um metal que soa. Esse grande ensinamento de Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, seria como um sino que tine e um metal que soa. O amor é tudo. O amor é tudo, faz toda a diferença em nossas vidas. Por isso é que a gente precisa se esforçar para vivermos esse grande amor desse mestre amado, Jesus Cristo. Nós não temos nada a perder, só temos a ganhar. O amor sempre vence. O amor é a chave que abre todas as portas. Por isso é que Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo está no amor. E nós somos amor, porque somos filhos do amor maior. O que precisamos é manifestar esse amor. Bom, então chega um momento que os 2 guardas romanos chegam até Paulo, né? E Paulo pressentiu que havia chegado o momento dele. E eles pegaram Paulo e levaram para os pântanos romanos. E lá, Paulo ficou de joelho, e já sabendo o que iria acontecer, né, baixou a cabeça, para que ele assim decepasse, né. Aí Paulo notou que eles demoraram para fazer isso, porque eles conheciam a Paulo. Muitas vezes esses soldados iam conversar com Paulo e saíam mais tranquilos, mais confiantes, mas tinham que cumprir a sua missão. E aí Paulo, olhando assim para ele, disse: olha, eu já cumpri a minha missão, agora vocês podem cumprir a sua. E curvou a cabeça, e os soldados deceparam a cabeça de Paulo. Mas, de forma alguma, tocaram numa vírgula de tudo aquilo que Paulo deixou, que até hoje nós nos encantamos com as suas epístolas, com os seus exemplos. Mais de 2000 anos, Paulo continua nessa sua jornada. Sabemos que ele já veio depois, né, como Lutero, e isso nós sabemos através dos Espíritos, através da literatura, né? Mas levemos em conta esses ensinamentos de Paulo, esses seus testemunhos, que são grandiosos, que vão nos fortalecer. Porque esse Paulo foi o grande perseguidor dos cristãos. O grande perseguidor dos cristãos. Mas, chegando o momento, Jesus Cristo o chamou para fazer parte do seu apostolado. Então, não fiquemos preocupados quando nós nos decidirmos a caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não vai perguntar para nós o que nós fizemos no passado, não, de forma alguma. Ele não vai nos cobrar pelos erros que nós já fizemos. Ele vai sim, ou ele sabe
o que nós fazemos, o que nós podemos fazer daqui para frente. Ele não vai querer saber o que nós já fizemos, mas o que nós podemos fazer. Então não tenhamos receio algum de seguir por essas pegadas luminosas desse meigo Rabi, com confiança, com coragem, assim como Paulo, assim como tantos outros também. Mas Paulo foi diferente. Cada um tem a sua missão, assim como Pedro também, que negou Jesus Cristo por 3 vezes, se tornou um dos grandes apóstolos. E em Roma, Pedro, na perseguição dos cristãos que estavam lá, Pedro foi pego e foi, quando foram crucificar Pedro, Pedro disse: olha, eu prefiro morrer de cabeça para baixo, porque eu não tenho a honra de morrer como meu mestre. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro, Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Então, meus irmãos, nós estamos aqui justamente para dar os nossos testemunhos. São oportunidades que nós estamos tendo para fazer com que esse Cristo interior ele se revele. Esse Cristo que está dentro de cada um de nós, ele possa se manifestar através das nossas ações. Nós somos luz porque somos filhos da luz. Tudo o que nós precisamos está dentro de nós, não está fora. Basta nós usarmos. Então Jesus Cristo, que disse que é o grande pastor, e nós somos as ovelhas, e disse que o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. E nós precisamos ouvir a voz desse grande pastor quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se abrir-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Então aceitemos o convite como Paulo aceitou. E vamos procurar ajudar, servir aos nossos irmãos. Aqueles onde a sua cruz é mais pesada. E todos nós, como Jesus Cristo disse, que ninguém é tão pobre que não possa oferecer alguma coisa ao seu irmão. E nós podemos. E fora da caridade não há salvação. Através da caridade fica tudo mais fácil na nossa vida. Porque nós entramos numa frequência, numa sintonia positiva dos grandes mensageiros do nosso Pai Criador. Então, meus irmãos, meus amigos, se vocês tiverem alguma consideração para fazer, para nós concluirmos a nossa live de hoje, né? Já agradecendo a presença, né, de vocês aqui nessa live da noite de hoje, né? E lembrando que quando voltar à normalidade nós vamos continuar fazendo no Lex, né, desde quinta-feira, né? Toda quinta-feira nós temos palestras presenciais. Isso quando está podendo, né? Nesse momento está suspenso por causa do que nós estamos vivendo agora, né? Então, só me resta agora agradecer mais uma vez a vocês, né, por estar aqui. Espero que vocês tenham gostado da explanação, né, e que eu possa ter ajudado, né, no fortalecimento, né, de cada um, né, para que nós alarguemos mais as nossas passadas e sigamos em frente confiantes e que as mãos de Deus estão sempre em nossas mãos.
Ô, Napoleão, nós estamos concluindo, Napoleão. É 7 horas, né? Já estamos concluindo, viu, Napoleão? Hoje foi um extra, né? Certo? Então, pessoal, boa noite. Gratidão a todos por mais essa oportunidade que vocês nos oferecem, tá bom? Estamos todos... Pois é, hoje foi assim uma coisa diferente, entendeu? Certo? Mas vamos estar sempre nessa sintonia, tá bom? Então, muita paz a todos, muita paz.